eu sou Cláudia Hakim, sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, advogada, especialista em Direito Educacional, pós-graduada em Neurociências e Psicologia Aplicada e autora do livro Superdotação e Dupla Excepcionalidade. Hoje estou aqui para falar de um tema que é muito recorrente em meus grupos. Eu tenho 2 grupos no Facebook, um chama-se Mãe de Crianças Superdotadas, por Cláudia Hakim, e outro chama-se Asperger, TEA e Superdotação, por Cláudia Hakim. Nesses 2 grupos eu recebo muitos posts e relatos de mães que querem entender que condição que o seu filho pode estar apresentando. Em geral, esses relatos vêm sob a forma de a mãe, em geral é mãe, relatando que o seu filho com uma idade muito nova, com 1, 2, 3, 4 anos, já está lendo palavras, apresentando muito interesse pelos vocabulários, pelos números, por continhas, fazendo continhas e cálculos mentais, às vezes interesse por bandeiras, por formas geométricas, por dinossauros, por bandeiras, e elas querem saber se isso significa superdotação. Então, antigamente, até se acreditava que esses eram marcadores de uma superdotação intelectual, que depois deve ser investigada por uma avaliação que eu considero a mais importante, a avaliação neuropsicológica, que é a avaliação mais confiável em termos de apuração de superdotação intelectual. Porém, o que eu tenho, faz um tempo que eu já tenho chamado a atenção dos membros do meu grupo, é que esses sinais e características que essas crianças apresentam tão precocemente, não mais é sintoma de superdotação ou não necessariamente é sintoma de superdotação. É muito mais provável que estas características estejam relacionadas a um transtorno do espectro autista leve, nível 1, TEA nível 1, que antigamente era mais do tipo síndrome de Asperger, em que a criança, de uma forma muito precoce, já apresentava interesse restrito e específico pela alfabetização. Ela se alfabetizava ou se alfabetiza sozinha. Antes dos 4 anos, ela aprende o processo de decodificação das letras muito cedo, mostra interesse pela alfabetização, às vezes só quer brincar disso, não quer fazer uma brincadeira funcional. Muitas vezes elas têm interesse pela língua inglesa, que é o que eu mais vejo no meu grupo, ou outras línguas incomuns, como russo, japonês, hebraico, que não são interesses usuais de crianças normais. E também, eu que sou uma profunda estudiosa da superdotação e tenho uma amostra muito grande nesses meus 2 grupos do Face, uma com 13 mil membros e outro com mais de 22 mil membros, e de todos os clientes que passaram pela minha prática da advocacia, os pacientes do Instituto e os meus filhos, eu tenho um parâmetro razoável para definir o que faz parte da superdotação, o que são sintomas de superdotação e o que não são. Então, logo que uma mãe me procura com este relato de uma precocidade muito grande e muito cedo em letras, números, línguas estrangeiras, preferência por um segundo idioma, eu já chamo a atenção. Primeiro eu faço as perguntas, se existem manias, rituais, como que é a alimentação da criança, se é seletiva, como que é o sono dela, se é uma criança agitada, se há queixas da escola, se ela se adapta facilmente ou não, se ela apresenta estereotipia, se ela tem dificuldade na interação social, se ela faz e mantém amizades, se ela tem uma comunicação social. Eu faço todas essas perguntas para poder dar um encaminhamento adequado, porque não adianta a gente só pensar em superdotação. Claro que uma criança que apresenta essas características muito precocemente também pode ser superdotada, mas hoje em dia a gente está
a gente tem o conceito do TEA mais enraizado, e a gente sabe que quanto antes o TEA for identificado, melhor será o prognóstico da criança. Quanto antes a criança se beneficiar das terapias específicas para o TEA que ela apresenta, ou as dificuldades de neurodesenvolvimento que ela apresenta, menos sintomas ela terá no futuro. Então, ao invés da gente tentar tampar, passar a mão na cabeça e pensar só na superdotação que realmente pode existir, a gente tem que ficar mais alerta à possibilidade de um TEA, ainda que não seja, encaminhar a mãe para um neuropediatra, um psiquiatra infantil especialista em TEA, a depender da idade, para uma avaliação neuropsicológica, também com um profissional que saiba fazer o que chamamos de diagnóstico diferencial, que é diferenciar se é somente superdotado, se tem ou não tem superdotação, se tem superdotação com TEA, com TDAH, com outros transtornos do neurodesenvolvimento, da aprendizagem, do comportamento ou da personalidade, ou que aí é o caso de uma dupla excepcionalidade, ou se é somente uma dessas condições. Então, hoje em dia, a gente não pensa somente se é ou não é superdotado, a gente tem que pensar mais longe, a gente tem que pensar maior, pensando no bem-estar da criança. Pensar maior significa pensar que existem outras possibilidades que justifiquem a precocidade da criança e seu interesse por letras e números. A gente fez uma série de vídeos informando sobre os erros mais comuns numa avaliação de superdotação, e quem estiver interessado, por favor, entre no nosso canal do YouTube, que é do Instituto 2E, e assista essa série de vídeos muito interessantes que a gente fez. Obrigada!